Olá, eu sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Dessa vez nós vamos falar sobre 2 Samuel 9 e 10. A bondade de Davi para com o filho de Jonathan. Davi derrota os amonitas e os sírios. Samuel, 2 Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu faça benevolência por amor a Jonathan? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e eu chamava à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Saul, não, Davi: não temas, porque de certo usarei contigo as benevolências por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para o cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertence a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalha, trabalhar, trabalhar, trabalhar-lhes pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a esse teu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá na minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Segundo Samuel 10. E aconteceu que depois disso, que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar, então disse Davi: usarei de benevolência com Ramunum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram-lhe os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura, honra Davi a teu pai e aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer essa cidade e para espiá-la e para transtorná-la. Então, os servos de Davi, ele respondeu: metade da barba, ele cortou-lhe metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes:
deixa-vos estar em Jericó, até que se torne a crescer a barba, então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abominável para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios a Bet-reob e os dos sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e darei a Maaca 1.000 homens dos homens de Tobi dos 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escondeu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou nas mãos de Abissai, seu irmão, o qual formou uma linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei socorrê-lo. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, que os sírios que foram feridos diante de Israel tomaram a refazer-se, e mandou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio e vieram a Elã e Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis que estavam em Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. Obrigado mais uma vez. Se você estiver gostando, deixe o seu like e até a próxima.